É uma alegria enorme estar aqui de novo, principalmente para conversar com vocês nessa semana tão importante que é a Semana de Francisco, esse espírito tão amado, tão querido, né? Por todos nós. E nós vamos falar hoje sobre a alegria. Eu vou contar para vocês uma historinha. Certa vez, Francisco voltava de Perúzia e ia para Santa Maria dos Anjos. E ele vinha com um Frei Leão, que era aquele companheiro que estava sempre junto dele, né? E era um inverno muito rigoroso, fazia muito frio, neve. E aí o Frei Leão, atormentado pela fome e pelo frio, pergunta para Francisco assim: Pai, peço-te que da parte de Deus tu possas me dizer qual é e onde está a perfeita alegria. E aí a resposta de Francisco ela é surpreendente para todos nós, porque ele diz que a perfeita alegria seria se eles, chegando ao convento para onde eles estavam indo, né, mortos de fome, de frio, cobertos de lama, batessem a porta e o porteiro, não os reconhecendo, não abrisse a porta, expulsando-os dali. Frei Leão, muito assustado, olha para Francisco e fala: Como assim? E aí Francisco ainda vai completar. E ainda por uma segunda vez, já de noite, tendo passado todo o dia com fome e com frio, fôssemos de novo suplicar ajuda e batêssemos a porta e o mesmo porteiro não se apiedasse de nós e diante das nossas lágrimas ainda abrisse a porta, nos puxasse pelo capuz, nos jogasse sobre a neve e ainda nos batesse com um pau nodoso. E aí, se nós aceitássemos tudo isso com alegria, com paciência, pensando no sofrimento do Cristo e não murmurássemos nem em pensamento a respeito do porteiro, aí estaria a perfeita alegria. E aí o Frei Leão, muito assustado, olha para ele, surpreso, e ele diz assim: Escreve aí, irmão Leão, e conclui: acima de todas as graças das quais o Cristo concede aos seus amigos, está a de vencer-se a si mesmo e voluntariamente, pelo amor, suportar trabalhos, injúrias, opróbrios e desprezos. Esse é um trecho do Fiorete de São Francisco, via contos e lendas medievais. E aí é muito interessante a gente parar para refletir sobre esse momento, né, de Francisco com o Frei Leão, porque o que ele fala é uma coisa assim para nós tão distante, tão longe da nossa vivência, né? Tão longe ainda daquilo que nós conseguimos, porque eu, particularmente não acho que eu não conseguiria isso não, né? Não sei, mas nós somos nós e as nossas circunstâncias, mas eu acho que eu ia ficar bem aborrecida, bem triste, né? Mas Francisco era diferente. Ele dizia uma coisa muito interessante, que ele falava que a alegria exorciza os demônios, não é? E não é que ele estava certo? Então, por que a gente fala que ele estava certo? Porque hoje em dia a gente sabe o poder do otimismo, o poder da alegria, né? Que naquela época ele exercitava. Não é? E aí o Frei Tomás de Celano, que é o biógrafo de São Francisco, ele diz que Francisco pregava que a alegria deveria ser usada como defesa contra as armadilhas do diabo, entre aspas, né? E como nós sabemos perfeitamente que diabo não tem essa conotação que hoje nós damos a essa palavra, né?
de ser esse ser mitológico, de chifre, de rabo, né? Na verdade, é o adversário, como era utilizada na época de Jesus, era o que significava essa palavra, diabo, né? E esse adversário, o maior adversário que nós temos, está dentro de nós mesmos. Somos nós, esse homem velho que é adormecido pelas contingências amorosas de nosso Pai, né? Que nos permite o esquecimento, mas que de vez em quando, dependendo das circunstâncias, ele vaza para o nosso presente. Então, a circunstância que Francisco estava vivendo com Frei Leão eram circunstâncias desafiadoras. Muito frio, muito vento, muita fome. E aí ele não se deixa bater, quer dizer, ele tinha uma fortaleza interior que nós não temos. E é isso que nós precisamos buscar, né? Então, quando ele falava para nós usarmos a alegria como defesa contra as armadilhas do diabo, e nós que sabemos muito bem que são muitas as tentações, né? O mundo, ele nos oferece oportunidades de enganos, de erros, né? Os maus profetas nos assediam. E como existem matrizes em nós ainda, nós somos tentados e muitas vezes sucumbimos. Então, para a gente entender perfeitamente o que Francisco queria nos dizer, ele ainda dizia o seguinte, que o inimigo, que pode ser esse inimigo mortal, né, que nós ainda trazemos dentro de nós, mas que também podem ser esses inimigos externos, que são as facilidades do mundo, principalmente desse mundo moderno, né? Ele joga, olha que figura muito interessante, ele joga o pó da tristeza, do desânimo e da desesperança nas frestas mais íntimas da consciência do cristão, não é? Para sujar a pureza e a candura da mente cristã. Então, é muito forte isso para nós. Quer dizer, esse pó que Francisco diz que o inimigo joga nas frestas mais íntimas da nossa consciência, traduzindo para os dias de hoje, a gente vai perceber que são coisas muito sutis, né? Então, a leveza do pó vai trazer para nós a sutileza dos convites que todos os dias nós recebemos, né? Que são convites para que a gente viva mais a vida da matéria, para que a gente lute pelas conquistas que são ilusórias, que são poeira, né? Que são areia, como diz a parábola de Jesus, né? Daquele homem que construiu a sua casa sobre a areia e vem o vendaval, e vem a chuva, e vem a tempestade, e a casa vai abaixo. Por quê? Porque está construída sobre as ilusões. Ele está falando da nossa casa íntima, exatamente do que Francisco está dizendo, que é da nossa consciência. Se nós construirmos a nossa fortaleza íntima sobre a rocha da fé, que era o que Francisco fazia, né? Da vida imortal, dos exemplos de Jesus, nós teremos essa casa forte que vai resistir a todas as tempestades, a todos os assaltos da matéria, né? Das tentações da matéria. E aí é muito interessante que ele dizia assim, porém, quando a alegria espiritual enche os corações dos cristãos, em vão o inimigo derrama o seu veneno letal. É exatamente o que a parábola nos diz, não é? Em vão ele vai trabalhar, porque nós vamos ter uma resistência, nós vamos ter uma fortaleza que vai fazer com que a gente diga não. É preciso que a gente aprenda a dizer não para esses ataques, né?
que vêm nos retirar do caminho, que nos mostram essa porta larga por onde nós entramos muito felizes, mas que lá no final vamos chorar muito, não é? Então, o maior recurso de Francisco era a oração e a alegria. Por isso ele cantava. E é tão interessante a gente pensar na vida de Francisco, porque Francisco, ele conheceu de perto as ilusões do mundo, né? Ele foi um jovem mundano. Ele vivia com seus amigos, ele adorava a noite, adorava cantar pelas ruas, se divertir, ele tinha uma turma de amigos, não é? Então, ele viveu durante algum tempo essa alegria mundana, não é? Ele pôde, de alguma maneira, no momento em que ele vai à guerra e ele sofre todas aqueles ataques, né, do mundo material, em termos de violência, em termos de prisão, ele começa a ouvir a voz do Cristo no íntimo da sua alma, ele começa a despertar. E o que acontece com ele? Naquele momento decisivo da sua vida, ele percebe que o Cristo o chamava para uma nova vida. Realmente, Jesus vem trazer a boa nova, uma boa nova de alegria, de amor incondicional. E Francisco, então, como ele era um espírito antigo, né, muito apaixonado por Jesus, ele naquele momento é um clique que acontece na vida dele e ele vai se entregar por inteiro a essa nova visão da vida. E aquela alegria, e a gente sabe muito bem que Francisco é um espírito alegre, um cantador, um menestrel, né? Ele vai voltar toda essa energia para um novo momento da vida dele. E naquele determinante ali, né? Naquela, vamos dizer assim, aquela linha sutil de mudança que todos nós, de alguma maneira, passamos em algum momento da nossa existência, ele se lembra da alegria do Cristo. É muito engraçado porque nós nos acostumamos a ver Jesus sempre triste, né? Um semblante taciturno, as figuras de Jesus vão nos remeter. Mas, gente, Jesus era judeu. Os judeus, eles são um povo alegre, um povo que canta. Os salmos são sonoros, tem métrica, tem rima, eram cantados. Tanto que no Evangelho de Lucas a gente vai ver os cânticos celestiais. E Jesus participava desse movimento. E a gente vai vendo a trajetória de Jesus, ele começa a sua pregação numa festa, nas bodas de Caná, não é? Em meio de toda aquela alegria, ele traz um vinho novo. E a simbologia do vinho é a espiritualidade. Então, é muito bonito a gente poder decifrar as bodas de Caná, porque ali existe uma proposta de trabalho. Por isso é o primeiro momento de Jesus. Jesus vai transformar o vinho material, né, num vinho espiritual. Esse é o convite que Maria faz a ele, né? Acabou o vinho, quer dizer, naquele momento ali em que Jesus chega à Terra e começa o seu ministério, começa ali uma nova espiritualidade, um vinho novo, muito mais saboroso. Então todo mundo se surpreende na festa com aquele vinho, que era um vinho trazido por Jesus e que iria, de alguma maneira, trazer essa alegria. Porque o vinho também tem esse significado de alegria. Então, Jesus começou com uma festa, com alegria, dessa boa nova do reino que ele trazia. Mais para frente, logo lá no 5º capítulo do Evangelho de Mateus,
nós vamos encontrar as bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? Uma bem-aventurança é uma alegria, né? Então, ser bem-aventurado é ser feliz. Ser bem-aventurado é ser pleno. Então, ele está falando de alegria. E vamos ver quais são as alegrias que o Cristo nos oferece nas bem-aventuranças. A primeira dela é a conquista da mansidão. Então, ele fala, os mansos herdarão a terra. E nós temos lutado, como cristãos, para conquistar a mansidão. Vivemos num mundo extremamente violento. Mas a pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: será que eu também não sou violento com as minhas atitudes, com os meus pensamentos? Porque a alegria do Cristo é a mansidão. Ele vem nos oferecer uma recompensa maravilhosa, que é a recompensa de herdar a terra renovada. A segunda alegria que ele traz, é a resignação, porque ele fala dos aflitos. Então, os aflitos serão consolados. Mas que tipo de aflitos? Aquele que é resignado, aquele que sabe sofrer. Kardec bem trabalhou isso na nossa doutrina. Nós temos consciência de que existe o mal sofrer, que é aquele que se revolta, aquele que pragueja, e temos o bem sofrer, que é aquele que compreende o porquê do sofrimento e que de alguma maneira é resignado. É uma resignação ativa, gente. Não é uma resignação para você, coitadinho de mim, eu tenho que aceitar o sofrimento. Não é nada disso. É uma resignação ativa. Essa é a alegria do cristão. Compreender porque sofre e fazer daquele sofrimento uma alavanca de progresso. A outra alegria que Jesus nos traz nas bem-aventuranças é a perfeita justiça. Aí a gente fica pensando, o que será a perfeita justiça? Será que é a gente querer a justiça do criminoso? Será que é a gente querer que se faça justiça por todas as maldades que a gente encontra na vida? Nada disso. Justiça é ajustamento à lei. Então, quando Jesus falava de justiça, ele estava falando do ajustamento à lei de Deus. Então, a perfeita justiça é esse ajustamento, quando nós buscamos nos ajustarmos às leis divinas, que estão impressas onde? Na nossa consciência, exatamente onde o Francisco falava que o demônio, que o diabo, que o adversário iria jogar aquele pó do desânimo, da desesperança, da tristeza. Então, a gente precisa estar atento a isso. A outra alegria é a misericórdia. Gente, que coisa mais linda é essa alegria, que é você sentir misericórdia pelo outro que sofre. Hoje eu recebi uma mensagem tão bonita que eu vou deixar aqui para vocês, e o rapaz contava que um professor reuniu os seus alunos, levou-os para uma sala que estava fechada e falou para eles que iria fazer com eles uma experiência. E eles iriam entrar e eles teriam alguns segundos, alguns minutos, para... Lá dentro havia balões e cada balão tinha o nome de cada um deles. E eles teriam alguns minutinhos para cada um achar o seu balão. E aí, quando acabasse o tempo, ele iria abrir. E assim ele fez. Todos entraram, ele fechou a porta e, passando o tempo que ele havia estipulado, ele abriu a porta. Uma tristeza absoluta. Todos eles estavam chorosos, tristes. Sabe por quê? Porque ninguém tinha achado o seu balão. E aí ele chamou todos eles e falou, tudo bem, eu vou dar uma outra oportunidade a vocês. Novamente, vocês vão entrar dentro do salão e vocês vão fazer o seguinte, em vez de procurar o seu balão, cada um vai pegar o primeiro balão que aparecer e vai entregar para o seu dono. E assim ele fez, colocou todos eles lá dentro, fechou a porta,
marcou os minutos e quando ele abriu, uma alegria só. Todos eles estavam alegres e felizes, porque todos estavam com os seus balões. Então ele foi e falou: essa é a alegria do cristão, né? É ter misericórdia pela tristeza do outro. Enquanto vocês ficaram buscando a felicidade de vocês, a alegria de vocês, vocês não encontraram. Mas a partir do momento em que vocês, de alguma maneira, quiseram fazer a alegria do outro, a felicidade do outro, todo mundo ficou alegre. Eu achei linda essa mensagem, bem apropriada para esse momento aqui que eu estou conversando com vocês, né? A outra alegria é a pureza. Então, essa é uma alegria, é uma conquista íntima muito importante que todos nós devemos buscar e que Jesus foi muito enfático e que Francisco veio trazer para nós, né? Ele era um ser absolutamente puro, no melhor sentido dessa palavra. E depois Jesus vem trazer para nós a paz interior. Então, conquista sublimada. E quando a gente pensa em Francisco de Assis, eu estava conversando, todas as casas de Francisco têm essa energia pacificadora. Você entra, você sente uma paz tão grande. Eu acho que é a presença dos franciscanos, sabe? Eu sinto isso, que é a presença de Francisco nas nossas vidas. E por último, a última alegria é a aceitação do jugo, que vai fechar a conversa de Francisco com o Frei Leão. Então, quando ele fala a perfeita alegria, é a alegria de vencer-se a si mesmo, vencer a própria fome, vencer o frio, vencer a tempestade gélida e permanecer junto ao Cristo, na alegria do Cristo, não é? Dizem hoje os cientistas da modernidade de que a alegria possui o poder de provocar em nós e fazer com que nós tenhamos anticorpos, não é? E esses anticorpos vão nos vitalizar, vão nos proteger das enfermidades do corpo. Mas a gente sabe que eles também nos protegem das enfermidades da alma. Francisco batia muito nisso, não é? Quer dizer, a alegria, o otimismo, a esperança vai fazer com que você tenha uma paz interior. E essa paz interior vai te proteger exatamente da desesperança, da tristeza, do desânimo. E aí você se torna feliz, você se torna alegre. Não é felicidade do mundo. Não é você achar que você só será feliz quando se aposentar, por exemplo. Você só será feliz quando você se casar. Você só será feliz quando você tiver filhos. Você só será feliz quando você conquistar alguma coisa pela qual você está lutando, alguma coisa material. Não é esse tipo de felicidade. É uma felicidade plena. É como a gente entender quando Jesus falava para nós: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, em vida plena. O que é ser pleno? É você ter consciência de si. É você saber que você é um espírito imortal, que você foi criado por Deus como um ser único. Eu sempre costumo dizer, toda vez que você estiver desiludido, pensa no amor que Deus teve quando te criou. Repara as suas impressões digitais. Ninguém tem impressão digital igual à sua. Você é único. Ninguém é igual a você. O amor de Deus em te fazer, em te construir como espírito imortal que você é uma coisa maravilhosa. E só por isso a gente precisa ser alegre. A oportunidade da vida,
a oportunidade de você estar vivendo nesse mundo, nesse momento que é um momento importantíssimo de transição. E aí a gente tem, para nossa reflexão final, eu não sei se vocês conhecem, o Nick Mujicik. Ele nasceu sem braços, sem pernas, ele tem apenas a cabeça e o tronco. E ele conta que quando ele era criança, ele era muito triste, muito desesperançado, porque ele achava que ele não ia ser feliz nunca. Ele não via objetivo na vida dele, ele não tinha alegria, não é? Mas a família dele era uma família muito religiosa, e aí, num determinado momento da vida dele, ele compreendeu o sentido da vida, não é? E ele começou a investir num talento que ele trazia, que ele não sabia que tinha. Hoje, ele é um homem realizado. Ele é um homem que traz alegria para a humanidade inteira, porque com aquela aparência, não é, que ele tem, ele faz palestras maravilhosas, incentivando a humanidade inteira a ser feliz, a ser realizada. Por quê? Porque ele se casou com uma mulher linda, porque ele tem 4 filhos lindos, porque ele de alguma maneira se realizou na vida, mesmo tendo dificuldades extremas. Mas a valorização que ele deu à vida dele é uma coisa fantástica, linda de se ver. Não é? Então a gente fica pensando, são exemplos maravilhosos que todos nós temos para sermos felizes. E vou deixar com vocês então as palavras finais de Francisco de Assis, que é um conselho que ele deixa para nós. Ele diz assim: guardem-se, irmãos, de não se mostrarem em seu exterior como tristes e sombrios hipócritas, mas antes comportem-se como gente que se alegra no Senhor, satisfeitos e amáveis, como convém a um bom cristão. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos refletir sobre tudo isso que Francisco de Assis nos deixou, que possamos sentir essa energia franciscana no nosso coração e que possamos também dividir essa alegria com todos aqueles que de nós se aproximarem. Um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada.